Olá, camaradas! Bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual ocorrido na Europa no final da Idade Moderna. Ocorreu ao longo do século XVIII, chamado de o Século das Luzes. Os iluministas defendiam a razão como princípio de autoridade e legitimidade, liberdade de expressão e de tomada de decisões, a separação entre igreja e Estado, a legitimidade dos governos, o progresso, a tolerância e a fraternidade. Eles combatiam as concepções dogmáticas da Igreja Católica, a intervenção do Estado na economia, na época era o mercantilismo, o antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico. Absolutismo era um regime político autoritário onde o rei exercia o poder acima das instituições. No absolutismo, o rei concentrava em suas mãos o poder de criar, executar e até julgar as leis. O principal nome do iluminismo na Inglaterra foi John Locke. Ele defendia que o povo teria o direito de tirar do poder um governante autoritário. Ele também defendia os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Tais ideias beneficiavam a burguesia inglesa, pois o direito à propriedade é fundamental para obter lucros. Ele é considerado o pai do liberalismo. Liberalismo é uma concepção filosófica e moral que defende a liberdade política de expressão, liberdade de imprensa, o livre mercado, a democracia, igualdade perante a lei, direitos civis, que são os direitos humanos, direito de escolha individual, igualdade de gênero, racial e religiosa. Uma observação: o liberalismo surgiu no século XVIII e foi aperfeiçoando essas ideias com o tempo. Na época de John Locke, nem todas essas bandeiras estavam amadurecidas. Na França destacou-se a figura de Montesquieu. Ele criticou o absolutismo e o clero católico. Em sua obra, O Espírito das Leis, defendeu a separação dos poderes em três. O executivo, responsável por executar as leis, é representado por reis, presidentes e primeiros ministros. O legislativo, responsável por elaborar as leis, é representado pelo parlamento, ou seja, deputados, senadores e vereadores. E o judiciário, responsável em julgar o cumprimento das leis, é representado por juízes e tribunais. Outro destaque francês foi Voltaire, um grande crítico do absolutismo e da Igreja Católica. Combateu a censura, defendia a liberdade de expressão, de associação e de religião. É dele a famosa frase: posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. De Genebra veio a contribuição de Jean-Jacques Rousseau, o mais democrático dos iluministas. Em sua obra O Contrato Social, ele dizia: em seu estado natural, os homens são iguais. Os males só surgiram depois que certos homens resolveram demarcar pedaços de terra, dizendo a si mesmo: esta terra é minha. E então nasceram os vários graus da desigualdade humana. Portanto, ele era um crítico da propriedade privada. Para ele, a igualdade e justiça somente seriam possíveis partindo de um governo que se submetesse à vontade da maioria. Esse princípio norteia as democracias modernas. Segundo ele, o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Esse é o conceito do bom selvagem. Ele defendia uma educação baseada na natureza humana. Todas as convenções civilizadas seriam uma forma de corromper o ser humano. Por volta de 1751, os filósofos franceses Diderot e D'Alembert publicaram a Enciclopédia ou Dicionário das Ciências, das Artes e dos Ofícios. Essa obra foi o principal instrumento de divulgação das ideias iluministas. Fisiocracia. A fisiocracia foi a primeira forma de estudar a economia como ciência. Surgiu no contexto do iluminismo no século XVIII. A palavra fisiocracia tem origem grega. Físio quer dizer natureza e cracia quer dizer poder. Os defensores da fisiocracia eram chamados de fisiocratas. Para eles, a natureza é fonte de toda a riqueza. Seu principal representante foi François Quesnay. Segundo os fisiocratas, a economia deve seguir as leis naturais. A natureza segue uma ordem pré-existente. Os governos não devem intervir nas atividades individuais humanas, porque estas são naturais. A atividade econômica mais importante era a agricultura, seguida da mineração, por serem mais próximas da natureza. O liberalismo econômico. O estudo da economia como ciência foi aperfeiçoado por Adam Smith. Ele discordava dos fisiocratas. Para ele, não é a natureza a fonte de riquezas, mas o trabalho livre sem nenhuma forma de intervenção do Estado. Ele defendia o livre mercado, ou seja,
Os indivíduos deveriam dirigir seus negócios sem necessitar prestar contas ao Estado. Não deveria haver nenhuma forma de regulamentação da economia. Segundo Adam Smith, o mercado se autorregularia porque possui uma mão invisível. É a lei da oferta e da procura. Se a procura for maior do que a oferta, os preços aumentam. Ao contrário, se a oferta for maior do que a procura, os preços diminuem. Em resumo, as ideias do liberalismo econômico são o livre mercado, a propriedade privada, a liberdade individual de ação, a não intervenção do Estado, a competitividade econômica e a geração de riqueza. Despotismo esclarecido. Déspotas são governantes autoritários. Esclarecimento era um termo usado para se referir ao progresso das ideias iluministas nos países europeus. Muitos governantes autoritários aceitaram algumas dessas ideias. Foram chamados de déspotas esclarecidos. O despotismo esclarecido se desenvolveu em países onde a burguesia ainda era fraca e não ameaçava o poder dos reis. Os governantes déspotas tinham o objetivo de modernizar seus países. Frederico II da Prússia atraiu para sua corte cientistas e escritores. Aboliu a tortura. Decretou a tolerância religiosa. Fundou escolas elementares. Concedeu refúgio a pessoas perseguidas por questões religiosas ou políticas. Desenvolveu o comércio do país. Marquês de Pombal foi ministro do rei de Portugal, Dom José I. Foi autoritário em seu governo. Afirmava utilizar a razão para defender os interesses nacionais. Expulsou os jesuítas do Brasil. Aboliu a escravidão em colônias portuguesas na África e na Ásia. Reorganizou a marinha e o exército. Reestruturou a Universidade de Coimbra, aceitando estrangeiros. Regulou o comércio e o sistema fiscal. Catarina II da Rússia. Em seu governo, a Rússia conquistou território na Polônia, Turquia e Crimeia. Desapropriou terra do clero, que na época possuía um terço das propriedades na Rússia. Fundou a Universidade de Moscou. Estabeleceu a tolerância religiosa. Procurou eliminar a tortura e a pena de morte. Procurava seguir ideias iluministas. Consequência do iluminismo. Contribuiu para pôr fim ao antigo regime, o absolutismo. Influenciou o movimento de independência no continente americano. Está entre as causas da Revolução Francesa. Deu origem ao pensamento moderno na política, na arte, na religião, na economia e na cultura.